Olá, para você que nos acompanha no nosso estudo Conhecendo o Nosso Lar, onde nós nos debruçamos sobre essa obra tão importante para o nosso movimento espírita, para a doutrina espírita. Para você que já acompanhou os vídeos anteriores, hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 4, com o estudo do capítulo 4, que é intitulado O Médico Espiritual. Se porventura você está conhecendo esse trabalho hoje, está acessando pela primeira vez, você pode ir lá no canal do Conhecendo o Espiritismo, no YouTube, acessar a aba Playlists. Lá você vai ter, dentre outros estudos que a plataforma oferece, que o canal oferece, esse estudo Conhecendo o Nosso Lar, disponibilizando os capítulos 1, 2 e 3. Além disso, nós temos a live de abertura, de lançamento do estudo, em que nós explicamos como ele funciona, e a primeira rodada de perguntas e respostas que nós fazemos ao vivo, sempre no primeiro sábado de cada mês. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, onde nesse capítulo o André Luiz vai receber explicações a respeito do que se sucedeu com ele, a respeito do aproveitamento que ele teve na reencarnação, na última reencarnação, principalmente no que tange a questão da utilização dos recursos físicos, do corpo físico, que vai trazer grandes oportunidades de reflexão para nós que ainda estamos nessa jornada reencarnatória. O capítulo se inicia com um diálogo e lá, pelo entrecurso do diálogo, o médico que atende o André Luiz, o médico espiritual, que recebe o nome de Henrique de Luna, o seu nome é Henrique de Luna, vai comentar novamente que é de lamentar, como nós vemos aqui, que ele tenha vindo pelo suicídio, ou seja, que ele tenha desencarnado pelo suicídio. Nós já vimos isso nos estudos dos capítulos anteriores e vimos que lá na questão 952 do Livro dos Espíritos, os imortais afirmam que há uma espécie de suicídio inconsciente que eles chamam de suicídio moral, que é aquele em que o homem, mesmo sabendo que diante de paixões que, se vivenciadas, iriam apressar o desgaste do corpo físico, nós podemos citar o uso de álcool, drogas, cigarro, os diversos desequilíbrios no uso da função sexual, enfim. Mesmo sabendo que esses abusos podem levá-lo a abreviar a vida, esses indivíduos continuam nessa conduta e, portanto, são enquadrados nessa categoria de suicídio moral. Então, nós vimos que a queixa de André Luiz para com o fato dele ser acusado de ser um suicida, ela procede nesse sentido, mas aqui ele ainda não tinha esse entendimento, e é nesse sentido que vai se desenrolar o diálogo. André fala que enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Vejam só, ele ainda não entendia o porquê era enquadrado nessa categoria de suicida. Suicídio, recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Os espíritos que rodeavam ali André Luiz na zona inferior onde ele se encontrava acusavam ele de suicida. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então, imaginem como deve ser confuso
para alguém que não tirou a própria vida de forma ativa, decidida, ser acusado de suicida e lembrar-se que morreu de um problema de saúde, de um adoecimento no corpo físico, e ainda assim ser enquadrado nessa categoria daqueles que tiraram a própria vida. Só que o médico vai começar aqui os esclarecimentos, e ele diz: sim, demonstrando a mesma serenidade superior com o qual falou com André Luiz anteriormente, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, e, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Então vejam, o Henrique de Luna está afirmando aqui que o perispírito de André Luiz tem o registro desses abusos. Nós vimos também nos nossos estudos anteriores que o perispírito ele sofre a ação da forma como nós nos conduzimos durante a encarnação. Nós podemos sublimá-lo pela vivência do bem, pela prática da virtude, ou podemos torná-lo mais denso. Fato é que nós vamos encontrar em toda a literatura espírita, especialmente na de André Luiz, e aqui nós vamos apenas citar porque nós não queremos adiantar obras que poderemos estudar no futuro, mas nós vamos encontrar alguns indicativos de que o perispírito ele se modela de acordo com o uso que nós fazemos do nosso corpo físico. Ele vai registrando, porventura, as agressões que nós cometamos perante o nosso corpo físico. E é a esse fato que o Henrique certamente está se referindo, porque ele afirma que, olhando o perispírito de André Luiz, ali o corpo espiritual dele é possível indicar todo o histórico que fala de como André Luiz conduziu a sua última encarnação. Vamos verificar. O médico diz assim: vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava a elementos cancerosos, e esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Aqui nós temos uma informação muito interessante e muito importante, porque não foi somente os excessos de ordem alimentar, alcoólica, que agravaram o estado de saúde do André e fizeram com que ele retornasse antes do previsto para o mundo espiritual. O Henrique está afirmando que essa moléstia talvez não se agravasse tanto se a esses abusos de ordem física não se somasse a conduta mental de André na convivência e no trato com as outras pessoas. Vejam que interessante essa informação, porque o que nós estamos verificando é que há um mecanismo de atração de energias e que esse mecanismo fala de uma reciprocidade.
O Henrique está explicando para André que, em função da forma exasperada e sombria de conviver com os outros, essa forma muitas vezes colérica, cada vez que o André acionava nos indivíduos que o rodeavam, com os quais ele convivia, vibrações inferiores que eram causadas, iniciadas pela sua forma agressiva de conviver, essas vibrações retornavam a ele e foram se somando a essas doenças que falam de um mau uso dos abusos de álcool e outros elementos, foram se somando a esses fatores e agravando o estado de saúde. Então vejam, ele vai dizer mais à frente, quando nós poderíamos imaginar que a nossa conduta mental durante a encarnação ou diminuindo aí ao longo de 24 horas fosse determinar algumas formas de agressão que nós estabelecemos para nós mesmos quando vivemos nesse padrão de exasperação e cólera. A ausência de autodomínio e essa capacidade de ofender os semelhantes que conviviam com ele colocava ele em uma esfera de vibração inferior que atraía essas energias, essas vibrações de raiva, de ódio daqueles que conviviam com ele e que foram também contribuindo para a desagregação do seu organismo físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático, do nosso corpo físico, possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Vejam só, esses abusos que nós cometemos, quando se tornam hábito, eles ganham uma elevação de importância no que diz respeito à manutenção da nossa saúde física e espiritual. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, o Henrique de Luna, com muita amorosidade, isso é muito importante, ele não está acusando o André, mas diante da recusa do André em reconhecer as origens do seu problema, o Henrique está dizendo para ele que ele poderia ter vivido diferente. E está explicando as causas a partir das quais o aparelho gástrico dele chegou em condições tão graves, tão precárias, ocasionando a desencarnação. Para explicarmos, analisarmos um pouquinho como se dá esse mecanismo de saúde e de doença, nós vamos trazer aqui a contribuição do Emmanuel numa obra que particularmente eu gosto muito, intitulada Pensamento e Vida. Nesse trecho que nós separamos aqui, do capítulo intitulado Saúde, o Emmanuel vai explicar para a gente, com outras palavras, de forma mais aprofundada, o que o Henrique de Luna ensaia ali para explicar para o André. Então vamos verificar, porque vai nos ajudar a entender melhor como que nós podemos viver bem
para não cometermos esses excessos emocionais que, ao se somarem aos possíveis desregramentos que nós tenhamos no campo físico, podem agravar e muito o aproveitamento das nossas oportunidades. O Emmanuel nos diz o seguinte: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que produz em si, que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Quando o Henrique de Luna olha o corpo do André, o corpo espiritual do André, e diz assim: o organismo espiritual traz o histórico dos abusos cometidos, é isso aqui que ele está falando. O Emmanuel se vale dessa metáfora belíssima para dizer o seguinte: nós somos os habitantes dessa casa física, desse corpo físico que nos foi concedido pela misericórdia divina para que pudéssemos transitar por esse mundo em condições de aprendizado. Assim como quando nós vamos comprar um bem, por exemplo, um carro, o carro pode estar em melhor ou pior conservação de uso a partir da forma como ele foi utilizado, e nós conseguimos ler nesse automóvel se o dono era cuidadoso ou se era desleixado. Da mesma forma nós podemos verificar no nosso corpo físico a forma como temos conduzido a nossa vida. É isso que o Emmanuel está dizendo. A saúde, ela é a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Nós somos o morador dessa casa física. Temos a nossa casa, o nosso lar aqui de parede, tijolos, mas antes temos uma casa que é o nosso corpo. E a forma como o nosso corpo se apresenta fala dos excessos que nós temos cometido em vidas anteriores ou nessa vida atual que está em curso. Então, quando nós quisermos analisar a forma como estamos vivendo ou que tenhamos vivido, basta olhar o nosso corpo físico, porque ele é um retrato do nosso desleixo ou do nosso carinho no uso para com ele. Mas o Emmanuel prossegue: a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. É exatamente o que o Henrique de Luna está explicando para André. A falta que nós cometemos diante do nosso próximo, a conduta agressiva, a conduta raivosa, a conduta colérica, faz com que esse indivíduo se ressinta e projete no nosso campo mental as consequências, se ainda não tem a capacidade de perdoar, as consequências vibracionais daquilo que nós estamos acionando nele. E como nós somos co-criadores, vejam só, nós criamos nos outros sentimentos negativos, claro, que são de responsabilidade deles, mas que temos a corresponsabilidade em função da nossa conduta desavisada, da nossa conduta que fere as leis divinas de amor ao próximo, e ao fazermos isso, recebemos de volta esses dardos vibracionais, esses dardos mentais que repercutem sobre a nossa própria instrumentação, provocando lesões funcionais diversas. Aqui é muito interessante nós percebermos que quando Jesus recomenda o amor ao próximo, nós estamos entendendo que o maior beneficiado não é o próximo. O maior beneficiado sou eu.
que mantenho a minha instrumentação física e espiritual em condições de equilíbrio. Muitos de nós ainda guardamos aquela doce ilusão de que quando perdoamos alguém, quem se beneficia é essa pessoa, como se estivéssemos fazendo um favor para ela. Quando freamos uma fala colérica, nós nos sentimos muitas vezes humilhados pelo outro, como se quem estivesse ganhando fosse ele. Mas nós estamos vendo que na contabilidade divina, no mecanismo das interações do ponto de vista espiritual, quando nós educamos a nossa vontade, quem ganha somos nós. Porque ao vivermos em base de equilíbrio, não criamos exasperação nos outros e esses outros não devolvem para nós na forma de pensamentos negativos, dardos mentais, essas energias que vão prejudicar o nosso organismo. Então vejam que viver na lei de amor é uma necessidade nossa, não é uma necessidade do outro. E aqui também nós podemos aplicar de forma interessante a fala de Jesus a Pedro, quando ele afirma que aquele que vive pela espada perecerá. Olha só que interessante. Quando nós vivemos encolerizados, receberemos de volta essas vibrações, essas energias que vão nos prejudicando o equilíbrio físico. O Henrique prossegue: a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico. Vejam só, zonas mórbidas, impondo às células a distonia, ou seja, o desequilíbrio pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários diante da nossa atitude mental, residindo a causa primária, vejam só, no desequilíbrio dos reflexos da vida interior, da vida mental, de como está se desenrolando o nosso padrão emocional de vivência. Não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Exatamente o mesmo diagnóstico que o Henrique está fazendo com relação a André Luiz. O que eu queria destacar desse último parágrafo é que o Emmanuel nos dá uma receita de saúde. Somente o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento. Nessa obra Pensamento e Vida, nós vamos ver que o Emmanuel altera a ordem de como nós respondemos aos reflexos que o mundo exterior nos traz. Na nossa tradição ocidental, focada muito na mente, na nossa tradição cartesiana, nós imaginamos que o primeiro reflexo do espírito é sempre o pensamento. E quando partimos para movimentos de autoeducação, de reforma íntima, nós começamos tentando bloquear os pensamentos negativos. Vejam que é curioso e até bastante engraçado que nós sacudimos a cabeça quando não queremos pensar alguma coisa, como se estivéssemos jogando fora os pensamentos. Mas o Emmanuel está nos dizendo que o processo educativo começa com o sentimento. Somente o sentimento reto pode esboçar o pensamento reto. É claro que há muito louvor quando nós buscamos qualquer movimento de melhoria no que diz respeito à educação dos nossos pensamentos. Mas o Emmanuel está nos solicitando ou indicando
que para todo pensamento, ao invés de tentar simplesmente anulá-lo ou bloqueá-lo, nós deveríamos nos perguntar: qual o sentimento que deu vazão a essa ideia? Qual o sentimento que deu vazão a esse pensamento inferior? Porque aí nós estamos aprofundando o movimento de autoconhecimento e estamos, muitas vezes, passando por um processo de alfabetização emocional. Nós temos muita dificuldade de nomear os nossos sentimentos. Nós falamos de sensações que não são sentimentos. Por exemplo, nós podemos dizer: eu estou me sentindo desgastado ou humilhado pela forma como você está me tratando. Estou sentindo que não vou conseguir conviver com você. Isso não é necessariamente um sentimento, isso pode ser uma constatação. Mas o sentimento, ele tem nome. Ele pode ser ciúme, ele pode ser decepção, ele pode ser abalo emocional. Tudo isso são registros que nós não sabemos muitas vezes sequer identificar, diagnosticar. Então, a nossa dica aqui é para que, a partir do convite que o André está nos fazendo com o seu relato, ao final desse estudo, quando formos iniciar mais profundamente um processo de autotransformação, não nos detenhamos somente no pensamento. Lembremos que o pensamento tem por trás de si um padrão sentimental. Então, nós precisamos, além de bloquear, por exemplo, o pensamento de responder ou agredir ao outro, porque estamos percebendo que ele não está sendo fiel para conosco numa relação conjugal, por exemplo, ao invés de simplesmente bloquear esse pensamento, nós precisamos entender que ele faz referência a um sentimento de ciúme. Ao nomearmos o sentimento, nós vamos aprofundando e começando a educar mais profundamente os nossos pensamentos. Porque quando identificamos, somos capazes de, com maior lucidez, perguntarmos: qual é o tratamento adequado para o ciúme? O que o Espiritismo me ensina sobre o ciúme? O outro é uma posse minha, eu posso responder pelas escolhas que o outro faz, e aí nós vamos puxando os elementos necessários para, por um processo de autoeducação, irmos além da simples anulação dos pensamentos, mas por um processo de autoconvencimento, educando a nossa forma de sentir, indo nas raízes dos reflexos que o espírito tem para com os fenômenos que o rodeiam. Se o André Luiz tivesse feito isso, muito provavelmente não teria abreviado a sua encarnação. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos, vejam só, semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência é intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Melindre, desgosto, irritação, mágoa, todos esses sentimentos que a nossa civilização hoje, na pós-modernidade, está absolutamente cheia. Todos nós somos muito exigidos, não só do ponto de vista do nosso sustento físico, mas de um alto desempenho, como se tivéssemos que mostrar para os outros que somos bem-sucedidos. E nesse movimento, nós vamos nos atrapalhando, nós vamos atropelando a convivência com os nossos, vamos ficando melindrosos, desgostosos, irritados, magoados,
mergulhando nesse padrão vibratório que é muito típico ainda, infelizmente, do nosso planeta, e assim nós vamos semeando esses espinheiros magnéticos. Guardemos assim, prossegue o Emmanuel, aqui num outro capítulo. Aqui nesse slide nós já estamos no outro capítulo que fala sobre enfermidade. No slide anterior o Emmanuel estava falando sobre saúde, mas os dois são na mesma obra. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nosso incessante, olha só o que nós falamos agora há pouco, renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Mais uma vez, eu me arrisco a dizer que isso não é acaso, porque o Emmanuel era o tutor da produção mediúnica de Chico Xavier e acompanhava de perto, nós vimos isso na nossa live de lançamento desse estudo, junto com o Dr. Bezerra de Menezes e outros benfeitores, o que estava sendo escrito na obra. Então não pode ser coincidência que o Emmanuel faça referência aqui no capítulo da obra Pensamento e Vida, falando sobre enfermidade, a esses mecanismos que o Henrique de Luna está explicando para André e que faça uso, inclusive, do termo análogo a suicídio inconsciente, suicídio indireto, que é o mesmo suicídio moral da questão 952 do Livro dos Espíritos. Então vejam que as informações elas convergem, elas vão no mesmo sentido para enriquecer a forma como nós estamos vivendo. Eu gostaria de deixar um exercício para mim, para você. Eu busco fazer esse exercício rotineiramente, esporadicamente, para tentar me apropriar de como está o meu padrão mental. Porque nós vamos vivendo e não nos apercebemos dos nossos hábitos mentais. Se você quiser experimentar, faça o seguinte: coloque numa folha de papel, tire um caderninho, uma folha de papel para você registrar ao longo do dia tudo o que você sente. Por exemplo, vamos supor que você acorde e no desenrolar ali do café da manhã com a família, na correria para deixar os filhos na escola ou para sair para o trabalho, você sinta impaciência. Anota lá, impaciência. Pegou o trânsito, fez até uma oração, se propôs a não se irritar, mas na primeira fechada, na primeira lentidão no trânsito, começou a sentir raiva. Anota lá, raiva. Chegou no trabalho, fez um processo de educação, uma tentativa de educação mental, se propôs a ser receptivo, produtivo naquele dia. Anota também o positivo, otimismo. No entanto, assim que entrou no escritório, levou uma chamada de atenção menos educada do chefe e isso gerou em você mágoa. Anota, mágoa. Ao longo do dia você foi sendo tomado por um desânimo, por uma descrença na vida, anota, falta de fé. E ao longo das 24 horas do dia você vai registrando. Faça isso por alguns dias e veja ao final, sente com os papéis e faça o levantamento de qual é o teu padrão mental, o teu padrão emocional. Porque isso nos ajuda muito a percebermos que, muitas vezes, a revelia do esforço que nós estamos fazendo de obtenção do conhecimento no nível intelectual, nós estamos vivendo em padrões de pensamento e sentimento muito inferiores. Isso causa um terrível equívoco, porque nós podemos, ao final de uma jornada encarnatória, no processo da desencarnação, acharmos que o simples ato de conhecer o Espiritismo
estaria gerando algum processo de educação automática, mas não é assim que se sucede. Nós precisamos efetivamente diagnosticarmos o nosso mundo mental, nos apropriarmos de como temos conduzido os nossos sentimentos, o padrão, porque nós podemos, por exemplo, por meio de uma oração, ter um arroubo de equilíbrio, de otimismo, mas o padrão é o que é o nosso hábito, é o que está enraizado na nossa conduta. E é esse que nós precisamos trabalhar diariamente, arduamente para transformar. Vocês vão perceber que no começo é incômodo, é cansativo, porque nós precisamos, paralelo a esse movimento, após fazermos o registro e se porventura percebermos que estamos vivendo em padrões inferiores, vocês vão ver que é um pouco cansativo fazer esse processo educativo. Cada vez que nós constatarmos um sentimento, um pensamento inferior, a gente vai tentar educar, converter esse pensamento para um pensamento superior. É preciso muito auto-perdão, é preciso um movimento de auto-amor muito intenso para que a gente não se desgaste, para que a gente não desista. Mas o bom disso é que nós vamos percebendo também que o mesmo movimento de perdão constante que devemos a nós é o que devemos aos outros. Aí nós vamos entender a fala de Jesus quando fala: ama ao próximo como a ti mesmo. O amor que eu dou ao outro é o que eu tenho para comigo. Eu consigo perdoar o outro porque no movimento de construção íntima, de melhoria íntima, eu percebo quanto eu demando o perdão de mim para comigo mesmo. Então eu concedo ao outro o direito também de errar e receber o meu perdão, a minha misericórdia, porque faço isso para comigo. Então, a partir desses exercícios, nós vamos adquirindo saúde espiritual e até física, porque vamos educando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, vamos despertando nos outros pensamentos positivos. Quantas histórias nós não temos do nosso querido Chico Xavier, que relatava, muitas vezes em momentos de pressa, sendo demandado por alguém, querendo ali fazer uma escusa, e o Emmanuel se aproximava e pedia que ele atendesse. E ele, após o atendimento, registrar, pela gratidão que o outro enviava para ele, luzes, ondas que ele, por ser médium, conseguia visualizar, captar, que eram direcionadas até o seu coração. Vejam que a caridade ela tem um potencial de construir saúde, de construir bem-estar. E esse é o nosso desafio a partir do que nós estamos vendo aqui do relato do André e do diagnóstico do Henrique de Luna. Nessa última parte, nós temos também uma informação muito interessante, porque há a revelação aqui na fala de André de um mecanismo de justiça divina que não é um mecanismo punitivo, não é como se fosse o indivíduo ante a desencarnação sendo colocado num tribunal e outros indivíduos exteriores à sua consciência dizendo você fez isso, aquilo e estabelecendo um veredicto. O mecanismo da justiça divina é muito diferente, conforme nós vamos ver aqui agora no relato de André. Quando diante de todo esse diagnóstico que o Henrique de Luna muito carinhosamente faz, ele registra o seguinte: conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Aqui nós precisamos entender que há uma diferença entre a justiça divina e a justiça humana. Nós vamos encontrar na filosofia do direito, especialmente na filosofia do direito cristã, a de São Tomás de Aquino
e a de Santo Agostinho, a construção teórica nesse sentido. Santo Agostinho fala, por exemplo, que a lei divina, ela julga atos que são interiores, ela vai além dos atos exteriores. A criminologia que o André está falando aqui são as nossas leis do mundo, o direito que rege a convivência. Esse direito, ele só age, ele só entra quando nós ferimos o campo de liberdade do outro, o campo de ação que é próprio do outro. Por exemplo, numa ofensa, numa calúnia, num roubo, num furto, num crime, num homicídio, aí nós vamos responder segundo o direito do mundo. Mas o que o André está constatando é que existem faltas que são registradas por nós mesmos na nossa consciência que vão além desses crimes comuns que o mundo pode registrar. Especialmente de todo cristão e de todo espírita, em função dessa constatação, nós vamos ver que não basta não fazer o mal segundo aquilo que o mundo preceitua como mal. Existem muitos bons indivíduos aos olhos da sociedade que intimamente vivem em condições de absoluto inferno interior, ofendendo os outros, criando uma sintonia absolutamente negativa, que a justiça do mundo, por exemplo, não registra, não estabelece nenhum veredicto. O ciúme é um exemplo, outro exemplo bastante interessante. Enquanto o meu ciúme diz respeito a mim, enquanto ele não se manifesta de uma forma que a justiça do mundo condena, por exemplo, através de um crime passional, a justiça do mundo não vai ver essa falta. Mas não quer dizer que a justiça divina não esteja registrando a agressão que eu estou causando para comigo mesmo e para com o outro ao me permitir sentimentos de possessividade num relacionamento. Conforme nós vimos no começo desse capítulo, isso gera no outro profundas repercussões negativas e toda essa negatividade retorna para nós. E a justiça divina registra esses outros, entre aspas, crimes, essas outras lesões às leis de Deus que são colocadas aí como registro na nossa própria consciência, segundo o que o André vai dizer. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Vejam só. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais, conforme a teologia comum do mundo assim imagina que se dê. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem. Talvez que visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, como o senso comum imagina que seja, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. O carinho com o qual o médico espiritual explica para André o desequilíbrio que ele mesmo causou constrange André. Mas esse constrangimento é a constatação da própria consciência entrando em contato consigo mesma. Porque muitas vezes, quando alguém nos acusa, a gente, por negar essa acusação, não entra em contato com a nossa própria consciência e nega o fato. Por isso que é mais fácil, às vezes, sermos acusados do que alguém carinhosamente nos conduzir para a constatação de que somos os próprios responsáveis pelo sofrimento que estamos vivenciando. Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Fala aqui o Henrique de Luna. Faltou aqui um traço. Mas é necessário reconhecer
que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. O Henrique está falando isso porque o André começa a ficar cabisbaixo, começa a ficar excessivamente desanimado. E aí o Henrique fala uma informação também que deve ser alarmante para todos nós, porque ele afirma que milhares de criaturas, nós que estamos encarnados, deixamos o mundo diariamente nessas mesmas condições. Seja por abusos físicos, no uso da ferramenta orgânica, ou pela forma como conduzimos os padrões mentais e afetivos na nossa forma de conviver, ou os dois associados, milhares de indivíduos deixam diariamente a Terra em condições análogas à de André Luiz, abreviando a encarnação ou passando por complicações que não estavam programadas no seu, como a Joana de Ângeles costuma falar, no seu cardápio evolutivo, gerando aí circunstâncias que vão trazer mais sofrimento. E aí ele solicita ao André: acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Aqui, meus amigos, o convite é para que todos nós, caso estejamos a partir desse estudo tomando posse de uma sensação de remorso diante da forma que temos vivido, é preciso equilibrarmos esse remorso com um movimento de auto-perdão. Jesus, quando promovia as curas, ele sempre, quase sempre, convocava aquele que era objeto daquela benesse a não errar para que não lhe acontecesse algo pior. Mas é claro que todo movimento educativo ele é feito de muitos erros e muitos acertos nessa tentativa de mudar um padrão que nós estamos muitas vezes alimentando há milênios nas nossas viagens reencarnatórias. Não é algo que se muda do dia para a noite. E se você faz um movimento de autocondenação, você vai desistir do processo. É como se nós estivéssemos, por exemplo, diante de um navio cargueiro, aqueles lotados de contêineres, ou de um petroleiro, tendo a necessidade de fazer com que esse navio faça um movimento de retorno, de meia volta. Nós não vamos simplesmente virar o leme e o navio vai fazer esse movimento. É preciso primeiro ir parando o navio, ou seja, na metáfora aqui, e parando as vezes que nós cedemos para o melindre, para o ciúme, para a irritação, opondo uma resistência muito carinhosa a esses maus hábitos e sempre entendendo que podemos recomeçar no dia seguinte. Isso também vai aparecer lá no Paulo Estevão, quando nós vemos o relato belíssimo da transformação de Paulo e nos seus escritos, quando ele diz que o mal que não queria, ele fazia, mas o bem que gostaria de fazer, esse quase sempre não fazia. Vejam que nós estamos falando de Paulo, uma alma que empregou esforços hercúleos no sentido de educar o seu padrão mental. O primeiro Paulo, quando ainda Saulo, orgulhoso, arrogante, egoísta, sem fé, vai se transformar no Saulo tranquilo, sereno, que ao ser açoitado desliga-se do contexto porque já atingiu, pelo processo de educação dos pensamentos e dos sentimentos,
um padrão tão superior que não sente a dor que lhe é infligida. Vejam que interessante. Ou ainda que a sinta, a sua mente se coloca numa vibração superior. Se isso é verdade para Paulo no que diz respeito aos açoites que lhe eram aplicados, com muito esforço pode ser referenciado para nós quando sofremos muitas vezes as agressões dos companheiros, porque nós temos que assumir responsabilidade pelas nossas condutas. Se é verdade que Emmanuel e o Henrique de Luna estão nos ensinando que nós recebemos os dardos mentais negativos quando, por um movimento de cólera, acionamos no outro a pior parte dele, nós não podemos usar isso como justificativa para darmos vazão quando alguém nos ofende. Porque nós vimos que, pela lei de amor, cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Cada um dá aquilo que tem. Cada um colhe aquilo que semeia. Então, nesse movimento de mudança dos nossos hábitos, é preciso muita fé, muita paciência conosco, muito otimismo, porque nós vamos vendo que ao longo dos anos nós vamos sim conseguindo fazer essa transformação. E entendemos também por que a lei de reencarnação ela é uma necessidade lógica de qualquer mecanismo de justiça divina que não vá contra o amor e a perfeição que devem ser inerentes ao Criador. Nós não seremos capazes, ainda que empreguemos esforços hercúleos, de mudar assim os nossos hábitos mentais de uma só vez. Vamos precisar de várias encarnações. Agora, o que nós não podemos é adiar para amanhã o que deveríamos estar fazendo hoje. Não podemos dizer que na próxima vamos conseguir fazer o que não queremos tentar ou começar a fazer agora, já, nesses que convivem conosco. Nós precisamos, por esse movimento de iniciativa, começarmos a transformação desses hábitos. Porque é como se fôssemos arrumar um quarto que está bagunçado. Nós precisamos ir com calma, precisamos pegar os objetos, ver o que nos serve, o que não nos serve. Quando nós estamos arrumando aquele famoso quartinho da bagunça, nós não entramos e jogamos tudo fora. Há um movimento de compreensão da nossa história. Da mesma forma, com o nosso quartinho da bagunça aqui no nosso mundo mental e emocional, quando nós começamos a querer arrumar esse quarto, ou seja, mudar os nossos velhos hábitos, nós precisamos identificar o que estamos vendo, ciúme, raiva, cólera. Precisamos ver em quais circunstâncias aquilo se aplica, por que aquilo se aplica, por que nós damos vazão àquele sentimento e vamos agendando no nosso mundo mental para que da próxima vez que a mesma circunstância aconteça, uma espécie de alarme soe na nossa consciência nos lembrando: essa conduta não te cabe, essa conduta não faz bem para você. E assim, paulatinamente, nós vamos construindo essa mudança e nos aproximando da lei de Deus, da lei divina, da lei de justiça, amor e caridade. Então, se nós lembrarmos que o objetivo essencial dessa obra é nos ajudarmos a viver com mais lucidez, segundo as palavras do Emmanuel e do André Luiz, as palavras iniciais deles na obra, que afirmam que esse livro deve representar para nós encarnados um despertar, uma forma de viver de um outro jeito, de uma nova maneira, mais afinada com a lei de Deus, aproveitando as oportunidades
nós vamos ver que reflexões como essa que nós estamos fazendo são de grande valia para abrir os nossos olhos, porque muitas vezes vamos vivendo de qualquer forma, vamos adoecendo, até buscamos o centro espírita, somos auxiliados pelos recursos do passe, da água magnetizada, pelos recursos da fluidoterapia, do diálogo fraterno, mas se não mudamos os hábitos, as enfermidades voltam, porque a causa das enfermidades está, conforme nós vimos, a causa primeira das enfermidades está quase sempre na nossa forma exasperada, irritadiça de conviver, e nesse padrão mental em que nós acordamos e muitas vezes permanecemos o dia inteiro, nós vamos construindo enfermidades, doenças que podem abreviar a nossa encarnação ou, quando não alcance esse nível de gravidade, como dizem os espíritos lá quando falam da cólera no Evangelho segundo o Espiritismo, tornam a nossa vida aí essa palavra cabe, um verdadeiro inferno. Tornam a nossa convivência uma convivência infeliz, as pessoas não têm prazer de estar conosco, porque nós sempre estamos nesse padrão mental inferior. E aí nós vamos vivendo nesse círculo de vibrações e nos prejudicamos sobremaneira. Então, o convite do estudo de hoje é para que você possamos nos aplicar arduamente nesses exercícios de transformação interior. Porque nós temos um corpo físico que responde de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos. A saúde que nós podemos ter é muito dependente da forma como nós estamos nos conduzindo. É claro que isso não vai nos inibir de termos as enfermidades programadas em função do que já fizemos para trás. Mas imaginem quão abençoado será o presente e o futuro se a partir de agora nós começarmos a mudar esses hábitos. O gesto de amor cobre a multidão de pecados e isso não vale só para os outros. Quando a enfermidade me alcançar, se ela não for fruto dos meus padrões de agora, e eu conseguir impor a mim mesmo padrões de fé, de otimismo, eu já estou diminuindo as consequências dos desregramentos que porventura eu possa ter ocasionado em vidas anteriores, e já estou, ao me reprogramar para o bem, evitando enfermidades no futuro. E se vivermos assim, quando desencarnarmos, estaremos em paz com a nossa consciência. Teremos o organismo espiritual saudável, porque a nossa mente e o nosso coração falarão dessa saúde, falarão desses hábitos saudáveis que nós construímos ao longo da encarnação, e uma profunda gratidão pela jornada reencarnatória vai nos invadir. Uma profunda gratidão por esse corpo físico que é a nossa casa, enquanto temos essa oportunidade abençoada de estar nesse orbe para evoluirmos. O nosso convite para você, portanto, é esse. Deixem aí as dúvidas que porventura vocês tenham nos comentários. Nós vamos colher todas elas e vamos respondê-las no primeiro sábado de julho na nossa live. Deixem sugestões, se porventura vocês queiram melhorar algo no estudo, que nós vamos acolher todas elas com imenso carinho. Fiquemos todos com Deus, então. Um forte abraço a todos e até o próximo sábado com o estudo do capítulo 5.